Mateus 26, 26, versículo 17. Quem achou diz amém. Então vamos ler. Leremos até o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor Deus, a sua igreja está em reverência diante da tua palavra. A sua igreja está em reverência diante da tua voz. Pedimos que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações. E repito o que Jesus dizia: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Que o Senhor nos dê ouvido, Senhor, para ouvir a tua palavra. Edifica a minha vida e a vida dos meus irmãos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos vocês sabem que a celebração da Páscoa não era qualquer coisa para um judeu. Não era uma festa qualquer em Israel. Era uma grande festa. Todas as famílias de Israel, todos os judeus, paravam tudo para celebrar a festa da Páscoa. Para vocês terem uma ideia, toda família levava um cordeiro para o pátio do templo. As famílias tinham ali mais ou menos 10 ou 12 pessoas. Cada família levava um cordeiro para o pátio do templo. O sacerdote pegava aquele cordeiro, ele matava aquele cordeiro, sacrificava aquele cordeiro e derramava o sangue do cordeiro no altar. Isso acontecendo em Jerusalém, lotada. Uma cidade lotada de gente para adorar a Deus. E ver ali a menção dos cordeiros que apontam para Jesus, e até então eles não sabiam, o sangue sendo derramado, lembrando do resgate do Senhor que tirou eles do Egito, levou eles para Canaã, tudo isso era lembrado. Porém, depois disso, em cada casa, eles também cozinhavam um cordeiro, com ervas amargas. E aí o chefe da família se levantava e dava graças. Em toda a família de Israel acontecia isso. Dar graças ao Senhor não é simplesmente dizer, te dou graças. Provavelmente era uma oração do tipo assim, te dou graças, Senhor, que criou os céus e a terra, que nos resgatou e nos livrou do Egito. E então eles faziam essas ações de graças ao Senhor.
Eles realizavam esse tipo de oração em agradecimento pelo que Deus tinha feito por eles. E aqui vem uma novidade para vocês. Eles tomavam o cálice na Páscoa. Era o vinho. Só que não era um só cálice, como a gente faz na ceia do Senhor. Eram 4 cálices na Páscoa, apontando para Êxodo 6, que diz: eu livrei vocês, eu resgatei vocês, vocês são meu povo, eu sou o seu Deus, e eu lhe darei uma nova terra. Cada cálice representava essa fala e essa promessa do Senhor. O terceiro cálice era chamado de o cálice da bênção. Isso é uma coisa que a gente conhece, é uma linguagem até neotestamentária. É o cálice da bênção. E o último cálice era chamado de o cálice da promessa, o quarto cálice. Esse ritual acontecia nas casas e nos intervalos entre um cálice e outro, o pai contava como foi a história da redenção do povo de Israel. Cada criança conhecia o seu Deus. Cada família sabia muito bem quem era o Deus que eles estavam servindo. Em cada casa, a pregação do resgate de Deus ao povo de Israel, tirando do Egito e levando para Canaã, cada Páscoa isso era lembrado em cada lar. Não tinha um lar que não ligava para isso. Cada lar lembrava dessas coisas. Aqui, o dia da Páscoa, Jesus comemora. Ele chama os seus discípulos, ele vai ter uma grande solene reunião com eles. Nós vamos ver que é nessa reunião que ele anuncia o traidor, é nessa reunião que ele canta um hino, que a gente chama isso de Halel. Falei em português mesmo, Halel. Eles falam Halel, eles têm um sotaque bem particular deles. É o Halel, que tem a mesma raiz da palavra Aleluia. O Iá no final aponta para Yehová, para Iavé. Então, Aleluia significa louve ao Senhor. Então, o Halel, o que significava? Na Páscoa, eles cantavam os hinos. E aí, mais ou menos, a gente vai saber qual hino Jesus cantou. Mais ou menos. Não necessariamente o hino certinho, mas nós descobrimos, os estudiosos descobriram, que eles, em toda a Páscoa, cantavam os salmos 114, 115, 116, 117 e o 118. Um desses salmos Jesus cantou no final dessa ceia aqui. Um desses salmos. Que é o período dos louvores. Por exemplo, é nesse salmo que diz que o Senhor resgatou eles, no Salmo 114, tirou eles do Egito. O Salmo 118 que nós lemos aqui no início do culto, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Isso aconteceu no Evangelho, dizendo bendito que vem em nome do Senhor, apontando para Jesus ali. Esses salmos que eram cantados na Páscoa. O povo de Deus sempre se reuniu em festa e em lembrança do que Deus fez. As reuniões do culto são reuniões que valem muito mais do que meras motivações pessoais. As reuniões em culto, principalmente a ceia do Senhor, é mais do que um culto que você vem para Deus te animar ou te dar energia. É mais do que isso. É um culto em que a palavra do Senhor é anunciada e nós lembramos que Deus nos tirou do império das trevas. No Novo Testamento não é mais do Egito. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos falar disso aos nossos filhos, em nossas casas, em nossa igreja. Tudo é sobre Cristo. Tudo é sobre o nosso Senhor. E a gente está aqui hoje para relembrar isso. A gente está aqui para fortalecer a fé na promessa do Senhor. Para fortalecer a fé no que ele fez na cruz, no terceiro dia que ele ressuscitou e na promessa de que ele vai voltar e resgatar o seu povo e a morte nunca mais dará a última palavra em nossas vidas. Isso foi realizado há 2000 anos atrás, na sexta-feira da Páscoa. Quando ele é julgado, ele é condenado e no domingo ele levanta dos mortos soberano, resplandecente, com o corpo glorificado. Isso aponta para a seguinte promessa: vocês também receberão um corpo glorificado. Como eu tenho, vocês também terão um corpo glorificado. Agora, indo mais profundamente ao texto. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Vocês sabem que eles saíram apressadamente do Egito, né? Não deu tempo de fermentar o pão, nem de colocar fermento no bolo. Eles prensaram o pão e saíram, na linguagem dos jovens, saíram voado do Egito. É por isso que eles relembravam
E por isso que os pães tinham que ser sem fermento, porque a lembrança tinha que estar bem clara neles. Não deu tempo, o Senhor nos livrou com mão forte do Egito, e isso era ensinado. Aí eles mantiveram essa tradição de comer o pão sem fermento durante a Páscoa. Por isso que o texto diz, olha, no primeiro dia da semana, ou primeiro dia da festa, perdão, dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Olha isso aqui. Como eu disse para vocês na introdução desse sermão, não é uma coisinha, um suquinho de uva que eles vão botar. Tem toda uma preparação para a festa. Eles vão servir ao Senhor trabalhando, montando mesa, pegando vinho. Curioso é que Mateus não fala do cordeiro que toda a família comia na Páscoa. Os estudiosos dizem assim, Mateus não falou do cordeiro, ele falou do pão sem fermento, ele falou do dia da Páscoa, mas não falou do cordeiro, por quê? Já estava estabelecido na comunidade dos fiéis que Jesus era o cordeiro. É por isso que ele não menciona cordeiro aqui. Mas na tradição, em cada casa tinha um cordeiro, sendo comido e no templo imolado. Os discípulos estão indo preparar essa refeição. Olha o versículo 18. Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Alguns estudiosos dizem que esse homem aqui é o pai de João Marcos. Eu não sei se é. E que essa refeição aconteceu na casa de João Marcos. Eu não sei se aconteceu. A gente tem dúvida se foi um ato milagroso. É um homem. Jesus não combinou nada com ele. Diz que o Senhor mandou. E aquele homem recebe a palavra divina e obedece à voz. Outros dizem que já estava tudo preparado. E que provavelmente era o pai de João Marcos. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para um ponto aqui. Um ponto. A obra do Senhor e o serviço ao Senhor não é somente aquilo que a gente imagina. Quando a gente fala do serviço ao Senhor, qual é a primeira coisa que a gente lembra? Missões, evangelização. Qual é a segunda coisa? Vir ao culto. Qual é a outra coisa? Orações. Alguns apontam mais para o jejum, a leitura da palavra. O nosso serviço ao nosso Senhor envolve tudo aquilo que Ele manda. Nem que seja montar mesa, nem que seja preparar para um dia de festa. É um serviço a Deus. Aqui os discípulos não estavam indo expulsar demônios. Eles não estavam indo curar enfermos. Onde o Senhor quer que preparemos a festa da Páscoa. Onde o Senhor quer? Eu quero que vocês preparem tal lugar. E é um evento solene. Jesus disse assim, não, nós somos humildes, vamos comer um pãozinho. Não, vão preparar o lugar. Podem ir. Diga a esse homem que o mestre ordenou para fazer isso na casa dele, com os seus discípulos. O trabalho do Senhor, as coisas até mesmo mais simples, importam. No dia do Senhor, a mesa está posta, alguém colocou. Você chega sempre, todo mês, a mesa está posta. Alguém trabalhou para o Senhor. Talvez você está sem um serviço, como eu queria pregar num púlpito lotado. Ou como eu queria saber falar, ou como eu queria ter uma boa oratória, ou conhecer todos os termos teológicos. Preparem a minha Páscoa. Vejam a casa, procurem um homem. Vão trabalhar na preparação de mesas. Vão preparar na arrumação das casas, ou melhor, da casa. Vão preparar procurando o homem e dizendo que eu ordenei que seja ou que fosse na casa dele. É muito mais do que a gente imagina. Eu lembro que quando a sogra de Pedro foi curada, às vezes você lê o texto e fala assim, é uma febre, ele curou uma febre. O texto não quer comunicar nada. Óbvio que o texto quer comunicar. Ele curou a febre da sogra de Pedro, o que mostra que ele domina sobre as doenças. E um outro ponto do texto, e ela passou a servi-los. Ela serve no mesmo ambiente em que foi curada. Ela é curada e o que ela faz? Trabalha. Ela serve, ela monta a mesa. Ela serve ao seu Senhor com as coisas mais básicas. Esse texto aqui não tem como nos jogar um pouquinho mais para cima. No ato daquela grande mulher que derrama um nardo. Dá um nardo para o Senhor. Em que Judas diz assim, olha, isso é caro, se tivesse dado aos pobres. Sempre tem um Judas infeliz, né?
Se tivesse feito dessa maneira, se tivesse feito daquele jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que tem que ser, do jeito que eu aprendi com a minha tradição, do jeito que eu aprendi com o meu avô, do jeito que eu aprendi nas outras igrejas, não importa. Aquela mulher estava fazendo um ato de coração ao Senhor. Levanta os seus olhos e vai para o versículo 6 do mesmo capítulo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, mudou alguma coisa aqui. Isso. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Os outros evangelistas vão dizer que foi Judas. Reparem nisso aqui. Isso é muito caro para ela fazer isso. O que Jesus pensa do ato. É isso que importa. O que Jesus está pensando do ato. Nós julgamos os atos, né? Não deveria ser assim, não deveria ser essa. O que Jesus pensa do ato. Ele vai condenar esse ato da mulher. Repare, ela não curou ninguém também. Ela não preparou um grande sermão. É uma devoção particular dela. E ela quer dar ao seu Senhor aquilo que vale. Ela valoriza o seu Senhor. Todos estão ali reunidos com ele, mas só ela pensa em dar algo valioso para ele. E aí, o infeliz se levanta dizendo: poderia dar aos pobres. Olha a resposta de Jesus no versículo 10. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Repare isso. Talvez alguns julgam que seria melhor ela estar fazendo uma ação social, ajudando um monte de pobre. Mas olha o que Jesus disse: uma boa ação para comigo. Isso toca você? Isso toca. Porque Jesus mandou a gente amar o próximo, não é isso? A gente precisa realizar atos de bondade para com todos, principalmente com os da família da fé. Está lá em Gálatas. Mas e para o Senhor? Pastor, mas quando a gente ajuda um pobre, eu sei disso. Mas aqui é uma ação direta, pensando somente nele, para a pessoa dele, para alegrar ele, em serviço e amor a ele, diretamente a ele. Essa devoção particular também precisa fazer parte das nossas vidas. Lembra dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus. E o segundo semelhante é esse: amarás o seu próximo. Nós amamos o próximo, mas os nossos atos para com o nosso Deus, por mais que sejam simples. O dessa mulher até foi um pouco gritante pelo valor do nardo. Mas os dos discípulos em preparação ao Senhor também vale. Valorizem as coisas que são feitas, por mais que sejam pequenas aos seus olhos. Valorizem. O fato de eu estar aqui pregando não significa que eu estou mais próximo de Deus do que vocês. Isso não me dá o direito de achar que eu faço mais também a vocês. Um simples copo d'água dado, Jesus disse: vocês terão um galardão de profeta. Vocês lembram de quando eu preguei a série de Eliseu? Aquela mulher que fez 1/4 para o profeta. É a ação que ela quis ter. Ela quis ajudar o homem de Deus. Aqui esses tipos de coisas estão acontecendo para o nosso Senhor. Olha o versículo 19. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Homens preparando a Páscoa. As mulheres servem muito bem, isso é óbvio. Elas são até melhores do que a gente, né? Na decoração, em tantas outras coisas, nos detalhes. Elas são melhores do que a gente. Mas os homens, os discípulos, estavam aqui preparando a Páscoa para o Senhor. Versículo 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Lembram que a mesa não é igual da nossa casa. Lembra? A mesa é mais próxima do chão. Eles se sentam no chão com a perna de lado. É outro contexto, é outra cultura. É outro povo, não é igual a nossa mesa. Se bem que a gente perdeu mesa, né? A gente não tem mais mesa. A minha esposa quer comprar uma mesa nova lá. Pelo menos a gente ainda gosta de mesa. Mas a gente não tem mais mesa. É cada um num canto da casa, cada um num canto do sofá. A Páscoa talvez nem funcionaria com a gente, né? Cada um ia comer a sua Páscoa. Se bem que na ceia do Senhor, o mandamento é esperar uns pelos outros, né?
Paulo dá uma cajadada nos irmãos, esperem pelos outros, aprendam a discernir o corpo. Vocês são unidos, isso tem que ser feito junto. Aqui, o nosso Senhor, ele está reclinado à mesa com os 12, o que acontecia em toda a casa, mas nessa casa é diferente. O Cordeiro de Deus está ali vivo, falando, conversando, anunciando, pregando. 21. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. É um dos textos mais tristes das Escrituras Sagradas. No meio dos discípulos, tem um que já está planejando a traição. No meio do banquete da ceia, na festa em que todas as famílias estão sacrificando o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo está bem ali com eles. E ele sabe que as Escrituras profetizaram isso, a traição. Que um que está infiltrado no colégio apostólico vai vendê-lo. E ele está próximo a agonizar até a morte. Esse é o contexto ali dos discípulos. Um de vocês me trairá. Eu quero lembrar algumas advertências aos irmãos. Em Atos capítulo 20, versículo 30, Paulo diz aos pastores da comunidade de Éfeso: do meio de vocês sairão homens que farão mal ao rebanho. Do meio de vocês. Eu quero lembrar aos irmãos que os anjos que pecaram, Deus não poupou. No meio dos anjos houve queda. Pedro trata disso, Judas trata disso. No meio dos anjos houve também rebelião contra Deus. Eu quero lembrar a vocês o texto de 2 Pedro 2:1. Os falsos profetas que estavam atuando, os falsos mestres que estavam atuando naquele período, Pedro diz, eles estão negando o Senhor que o resgatou. O efeito Judas continua. As advertências das Escrituras precisam ser levadas a sério em nossa vida. A gente precisa olhar para esses textos, para essas advertências e sondar os nossos corações. Venham comigo para 1 João capítulo 2. É um texto maravilhoso para a gente. Porque surge a pergunta, então o crente pode cair da graça e perder a sua salvação? 1 João capítulo 2, João vai esclarecer isso para a gente. O versículo é o 18. Olha o que diz o texto. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Muitos o quê? Anticristos. Ele não se preocupa muito com o anticristo. Ele chama a atenção dos filhinhos, é um homem velho, escrevendo à igreja. Muitos anticristos, no plural. Quem eles são? De onde eles vieram? Igual aquele jornal, né? Nós vamos conhecer um povo. Quem são? De onde vieram? O que fazem? Quem são os anticristos? De onde eles saíram? De onde eles vieram? Que efeito Judas é esse que continua acontecendo nas igrejas? João vai explicar. Vocês ouviram que o anticristo está vindo. Já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam o quê? Permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. De onde está saindo os anticristos? Qual é a fábrica que está gerando esses homens? Eles estão saindo do meio da igreja. Eles estavam conosco, mas João nos dá uma palavra de esperança. Mas não eram. Eles não eram de nós. Porque se eles fossem de nós, eles permaneceriam até o fim. Quem é Judas no colégio apostólico? Jesus o chamou, Jesus o escolheu. Quem é Judas? Um princípio que eu quero ensinar a vocês. Todo texto difícil precisa ser interpretado por um outro texto que tem mais luz. Se a gente ficar no texto, a gente vai entender, olha, Judas era um eleito, Judas era um escolhido, e Judas caiu e Jesus não sabia, e ele perdeu a salvação dele, porque ele já estava salvo, e aí ele perdeu porque ele era um regenerado de verdade, como todos os outros.
A gente já tem que afirmar uma coisa dessa. O que a gente faz com um texto difícil desse? Pega emprestado a teologia de João. Se fosse dos nossos, teria permanecido. Qual é a evidência de que você não é um Judas? Qual é a evidência de que eu não sou um Judas? Qual é a evidência de que nós não somos anticristo? Como vai ser comprovado que a gente não é um apóstata? Perseverança. Porque você diz assim, é a fé que eu tenho no coração, pastor. Ué, hoje e amanhã. Ah, mas eu tenho convicção. E daí? E daí que você tem convicção? E daqui a 3 anos você terá a mesma convicção? Quantos nós vimos servindo ao Senhor, se desgastando na obra e abandonaram o Senhor? E se tornaram inimigos de Deus. Vocês acham que eles não tinham convicção num período da caminhada deles? Vocês acham que eles não achavam que estavam servindo o Senhor com integridade durante um período? Judas estava na comissão que Jesus enviou para curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Judas estava lá. Vocês têm noção que Judas chegou a dizer, em nome de Jesus, saia? E demônios saíram? Que ele chegou a dizer para enfermos, sejam curados, e eles foram curados? E agora ele se revela um traidor. Como você vai saber se você é realmente de Deus ou não? Persevere até o fim. Essa é a exortação do Senhor. Senhor, como eu vou saber, ó Deus? Eu estou aqui servindo o Senhor hoje, e como será a minha vida daqui a 10 anos? O que o Senhor tem a dizer para mim? Leonardo, persevera até o fim. Nós cantamos um hino aqui, que a tempestade vem. E a casa que está sobre a rocha permanece. Mas a tempestade vem. Contra a casa que foi edificada sobre a areia erradamente. Mas ela vem contra a casa que foi edificada sobre a rocha. Qual é a diferença? Uma aguentou a tempestade porque estava bem fixa. Eu não quero aqui jogar a confissão de vocês no lixo. A confissão vale muito. Mas a confissão precisa ser acompanhada de perseverança. De aguentar tempestades na vida. Quantos aqui já passaram por tempestades e estão até hoje? É uma evidência de que você continua servindo ao Senhor de forma espiritual, de forma verdadeira, e que você está contado entre os eleitos. É a perseverança que vai dizer como você reagirá na próxima tempestade. Como se deu esse contexto de Judas? Olha o versículo 14. Volte um pouquinho os seus olhos. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, o que me darão se eu o entregar a vocês? Judas procura os caras. Ele vai até os caras. O que vocês me darão? Grava isso. O que me darão? O que eu vou receber se eu entregá-lo a vocês? O que me darão? Olha a resposta deles. E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Na minha opinião, é um dos textos mais tristes. Porque com isso, olha o que Jesus vai afirmar sobre Judas. Olha a continuação do texto, versículo 22. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. Com certeza não sou eu. Eu não farei isso, jamais eu não. Um após o outro. Versículo 23, afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Isso aqui é muito triste. Ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Um dos textos mais tristes das Escrituras Sagradas. E quando o texto se refere assim, aquele que comeu comigo do mesmo pão, o que a gente aprende com isso? O que a gente vê nos filmes? É alguém que molha o pão junto de Jesus, não é?
Como se Jesus estivesse falando assim, observa aí, vou molhar o pão agora, quem molhar comigo é ele. Aí Jesus molha o pão, aí vai lá e Judas pega junto. Ficou óbvio. Ou como a gente vê nos filmes, os pães estão no mesmo prato, é aquele que pega do mesmo prato comigo. Aí Jesus pega, Judas pega junto. Me parece que não é isso que Jesus está dizendo aqui, não. Sabe o que parece que Jesus está mencionando? O Salmo de número 49, versículo 1. Ou 41, versículo 9. Aquele que comia o pão comigo, levantou o calcanhar contra mim. Isso é um salmo. O que parece que Jesus está dizendo? Não é? Observa se ele pega o pão, se ele molha. Não. Qual é a ideia de Jesus? Aquele que comia o mesmo pão que eu. Aquele que vivia na mesma mesa que eu. Aquele que vivia na mesma casa que eu. Aquele que era da minha intimidade. Aquele que comia comigo. Aquele que partilhava da vida comigo. Levantou o calcanhar contra mim. Aquele que estava sempre na minha presença. Que faz parte dos meus amigos. Esse aí que vai me trair. O que Jesus está dizendo? Ele está trazendo o salmo. O que comia o pão comigo, levantou o calcanhar contra mim. Aquele que sentava comigo está me traindo. Jesus não está se referindo aos fariseus, nem aos saduceus. Agora Jesus está contando uma nota triste acerca de um dos seus discípulos, de um dos seus apóstolos. Judas frequentava o ambiente de Jesus. Ele frequentava a mesa de Jesus. Ele frequentava a casa de Jesus. E este vai me trair. Traição só é traição por causa da intimidade. Traição só é traição por causa da proximidade. E é o que Judas vai fazer. Como esse texto serve para nós? Como esse texto serve para mim? Advertência. Nós comemos do pão do Senhor todo mês. Nós estamos juntos toda semana. Nós cantamos, louvamos, falamos de Jesus. Nós levamos o nome de Jesus. Estamos na intimidade dele. E aí é um problema. Se nós não honrarmos o nome do Senhor. Aí é o problema. Mas eu não quero colocar medo em você, que está vivendo uma vida de santidade, que vive uma vida de humildade. Pastor, agora tu me deixou muito instável. Eu tenho buscado ao Senhor de forma sincera, mas esse texto está me deixando instável agora. Agora eu estou com medo. Aí eu tenho mais uma observação a fazer. A Bíblia não revela só isso. Não é do nada, Judas está bem. Ele roubava o dinheiro das ofertas. Ele roubava Jesus. E enquanto a mulher está dando um nardo, Judas roubava o Senhor. Não tinha esse ato de Judas para com Jesus que eu ensinei no início. Aquela devoção particular. Não, Judas sempre pensou no seu próprio umbigo. Aí está o problema. Aí está o problema. Ele estava tentando trair Jesus em cada ocasião, em cada oportunidade. Ele já estava deliberado nisso. Como você está? Você tem feito isso? Não, pastor. Não. Eu sou um simples homem que carece da glória de Deus todos os dias, pastor. Ou eu sou uma simples serva que carece da glória de Deus todos os dias, pastor. Então não tenha medo. Tema a Deus. Tema a Deus, ouça as advertências, mas não fique estável com isso. Anime-se, tá? Anime-se. O texto vai servir para te colocar no trilho. Se você estiver vacilando, cuidado com a vida que tem vivido, porque a vida de Judas já apontava para a grande tragédia que ia acontecer através dele. Roubando dinheiro, tentando em cada oportunidade trair Jesus de forma deliberada. E aqui ele vai dizer, não sou eu também não, Senhor. Também não sou eu não. Lembre-se da oração do publicano e a oração do fariseu. O fariseu se gabava num momento religioso. Já o publicano dizia, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. A perseverança vai dizer tudo sobre a gente. Mas os nossos momentos de intimidade com Deus também dizem muita coisa. A forma como você ora. A forma como você se comporta, como você se coloca diante de Deus. Qual é a forma? É uma forma humilde? Ou é sempre assim, eu oro mais que meus irmãos, eu sou melhor que meus irmãos, eu não sei o que, não sei o que lá. E cuidado. Agora é uma forma humilde. Senhor, eu fui o principal dos pecadores que o Senhor resgatou. E estou em fraqueza, Senhor.
Eu estou vindo e orar em fraqueza, Senhor. Se não for as tuas misericórdias, eu nem sei, Senhor, como concatenar as ideias agora nessa oração. Eu só te peço uma coisa: tenha misericórdia de mim, Senhor. Pois eu não sou melhor que meus irmãos. Você está num bom caminho. Permaneça assim. Permaneça vigilante. Leia a história de Judas. Trema diante da história de Judas. Mas se apegue no Senhor Jesus Cristo, que Judas não se apegava nele. Versículo 25. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, Rabi. Jesus afirmou: sim, é você. O cenário vai mudar agora aqui. Judas vai fazer o que tem que fazer. Porém, Jesus vai dar atenção agora à ceia e aos cálices. Isso aqui é muito importante. Versículo 26. Enquanto comiam, vocês lembram de vários cálices, né? A comida estava rolando na mesa. Eles estavam comendo. A nossa ceia, a gente pega um pãozinho, né? E come em memória do Senhor. Eles estão comendo. Cálices já foram bebidos aqui. Lembram que são 4 cálices. Os cálices já foram bebidos. Mas tem um momento que Jesus para, enquanto comiam, ele toma o pão. Aí ele dá graças, ele faz uma oração de ações de graças ao Pai. Ele dá graças por aquele momento. Ele parte o pão e dá aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Ele começa a mudar tudo, porque isso não é dito na Páscoa. Em nenhuma casa de Israel isso é dito. Nenhum chefe de família pegaria o pão e diria: isto é o meu corpo. Isso não é dito em Israel. Tem alguma coisa mudando aqui, da antiga aliança para a nova. Tem um evento acontecendo nessa casa. Ele está mexendo nas alianças do Deus eterno. Quem é ele para mexer? Ele está mexendo em coisa sagrada. Quem é ele para mexer? A primeira aliança antiga foi feita com Moisés no monte. Uma coisa estrondosa, a lei vindo, o povo tremendo, Moisés já aspergindo sangue no povo. Aí aqui ele está mexendo em coisa sagrada. Ele está mexendo no cosmo inteirinho dentro de uma casa. Isto aqui é o meu corpo. Ele começa a mudar tudo. Olha o 27. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança. Os outros dizem da nova aliança. Na sua Bíblia tem uma letrinha em cima da palavra aliança, que vai te jogar lá para o rodapé, onde está escrito: outros manuscritos trazem da nova aliança. Olhem que Jesus está mexendo. Este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Olha onde ele está mexendo, meus irmãos. Uma nova aliança foi feita. E esse evento monumental acontecendo numa casa. A grande polêmica: isto é o meu corpo. O pão se transforma nele ali realmente? Eu acredito que não. O que gera um grande cisma entre nós e os católicos, né? Porque o católico vai dizer assim: a Bíblia diz isto é o meu corpo. E o pastor protestante insiste em dizer que a Bíblia diz isto representa o meu corpo. Realmente, eu leio o texto, não está escrito isto representa o meu corpo. O texto diz isto é o meu corpo. Será que a nossa ceia de hoje, nós precisamos aqui praticar a crença na transubstanciação, que esse pão vai se tornar literalmente em Jesus? Olha, nós temos problemas com isso. Se transforma realmente em Jesus, o pão vira Jesus, literalmente, todos nós devemos adorar a hóstia. Porque onde Jesus está, ele tem que ser adorado. Aí já é um culto em adoração ao pão. Aí vai estar todo mundo de joelho dobrado ao pão. Não é que o protestante inventou a palavra que representa. Isto representa o meu corpo. Não. Porque Jesus, em João 15, diz assim: eu sou a videira. Ele não diz eu sou uma videira. Eu sou a videira. Cabe ou não cabe interpretação? Cadê a videira? Cadê? Eu vou ter que procurar ela em Israel. Eu sou a videira. Vocês são os ramos ou as varas, né? Ué, cabe ou não cabe interpretação? O que ele está querendo dizer? Cabe interpretação. Ele não está dizendo que é uma árvore, irmãos. Ele não é uma árvore e ele não é um pão literal. Então ele está ali dizendo: isto aqui representa o meu corpo, que será repartido, porque ele vai morrer na cruz, de forma vergonhosa, vão humilhá-lo. Isso aqui é o meu corpo. Nós, batistas, acreditamos no memorial, um ato simbólico. Isso representa o meu corpo. Não é uma coisa boba, não. É uma coisa muito séria.
Porque a palavra sacramento, que é o sacramento da ceia, nós não usamos. Mas nós entendemos que de alguma forma é um sacramento, porque sacramento significa mistério. É isso que significa sacramento, mistério. Tem coisas misteriosas acontecendo aqui que eu não sei explicar? Óbvio que tem. Porque a ceia não é só um símbolo, porque irmãos morriam por comerem a ceia de forma indevida. Então tem uma ação poderosa espiritual acontecendo na ceia do Senhor. Vocês lembram lá Paulo escrevendo aos Coríntios? Vocês comem a ceia de forma indevida. Vocês não esperam uns aos outros, os pobres padecendo na ceia, enquanto os ricos se embriagavam e comiam do melhor e deixavam para os pobres o resto. Aí Paulo diz, é por isso que muitos de vocês estão adoecendo e morrendo. Olha a seriedade que é. Então Jesus, óbvio, Jesus está no meio do seu povo. Isso aqui é um ato solene. Então quando ele diz, isto é o meu corpo, ele está dizendo, isso representa o meu corpo. Porém, tem uma coisa grandiosa aqui. Uma coisa grandiosa. Eu estou no meio de vocês. Eu estou no meio de vocês. Nós aprendemos nas pregações sobre Apocalipse que ele passeia entre os candelabros, que é a igreja. Que representa cada igreja. Ele está em nosso meio. Isso aqui é uma coisa seríssima. O cálice representando o sangue dele, que é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, diz o texto. Isso aqui é muito lindo. Porque, irmãos, é o cálice da bênção, é o cálice da promessa, e ele está deixando os discípulos beberem, tá? Eles estão tomando cálice. Porém, acompanhando a história, tem um cálice que os discípulos não vão beber, que é o cálice amargo. É como se ele dissesse assim, esse eu bebo, tá? Esse deixa comigo. Vocês vão beber o cálice da bênção, que era o terceiro cálice. Isso quer comunicar coisa pra gente. Vocês vão beber o quarto cálice, que é o cálice da promessa. Vocês vão beber. Mas o cálice amargo só eu bebo. Só eu bebo o cálice amargo. Estava próximo a beber o cálice amargo. Porque enquanto eles estão aqui, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice. Mais na frente, a partir do versículo 36, ele diz assim, Pai, se possível, aparta de mim este cálice. É um novo cálice. Já é um cálice de juízo, é um cálice amargo. Por quê? Para perdão de pecado. Ele foi esmagado naquela cruz para que eu pudesse ter esperança. Ele foi destruído ali, esmagado pelo Pai. Envergonhado publicamente. Bebeu o cálice da ira do Senhor ali na cruz, para que eu e você tomasse o cálice da bênção. Para que restasse para nós só a bênção. É por isso que é uma blasfêmia rejeitar Jesus. É uma blasfêmia rejeitar Ele. É uma blasfêmia dizer não a Ele. Ele abriu o caminho para o Pai. Ele abriu o caminho para que a gente volte para o nosso Deus. Isso é uma coisa muito séria. Não é uma coisa boba que aconteceu no Éden, não. Foi uma coisa muito séria. E Deus enviou Jesus para o resgate de muitos. Estamos de volta nos unindo ao nosso Pai, ao nosso Deus, por causa da cruz. Vocês sabem mais do que ninguém que Jesus precisou beber da justiça e da ira divina para que nós não bebêssemos. Porque nós merecemos isso. Todo crente que diz que não merece não compreendeu a verdadeira teologia. Todo crente que diz que não merece a ira não compreendeu. Nós, de fato, merecíamos o inferno, irmãos. De fato, merecíamos o inferno. De fato, a gente merecia a ira do Senhor sobre... Não, pastor, sobre mim, não. Sim, sobre você, sim. Algo grandioso aconteceu, que Deus desceu do trono para encarnar, para batalhar essa batalha impossível. Ele e Deus, eu lembro da oração de Jó. Ah, se eu tivesse comigo um intercessor. Ah, se eu tivesse comigo alguém para falar em meu lugar. Estabelecer Deus contra Deus. Isso acontece na cruz do Calvário. A reunião de hoje não é uma bobeira, tá? Não é uma bobeira. Eu lembro de João Batista dizendo, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado é algo sério. Foi o pecado que separou a gente do nosso Deus. O pecado é sério. Abandonar a Deus é uma coisa séria. Quebrar as leis do Senhor é uma coisa séria. Nós caímos do Senhor.
Nós caímos. Mas Deus veio nos buscar em Cristo Jesus. Ele nos perdoou na cruz do Calvário. Tem esperança para a gente. Nós queremos voltar para o nosso Criador, mas como se volta? Como que a gente volta para Deus? Como que a gente se reconecta com o Criador? Porque a nossa alma diz para a gente que Ele existe. A nossa alma diz para a gente: vocês têm falta da eternidade. Vocês têm falta de andar com o Senhor. Você tem falta de sentido. A vida comunica para a gente que a gente não quer passar pela morte. Tudo nos leva ao Evangelho. Não existe outra cosmovisão de mundo. Não tem. Nenhuma outra cosmovisão dá sentido à vida. Nenhuma outra. A única mensagem que faz tudo ter sentido é a mensagem do Evangelho. A única mensagem. Eu lembro de uma elaboração intelectual do C.S. Lewis, que ele diz assim: por que os homens dizem que nada faz sentido? Uma elaboração intelectual dele. Por que os homens dizem que nada faz sentido? Aí o Lewis pergunta: ora, para eles saberem que não faz sentido, eles precisam ter conhecido o que faz sentido. E isso faz sentido o que o Lewis está dizendo, não é? Como que? Imagine você, cresceu numa terra de gente feia. Todo mundo feio. As árvores são feias. Eu lembro de um galo que tinha lá perto da minha casa, que o galo só tinha uma perna. Ô bicho feio. Tudo feio. Galo, galinha, passarinho, árvore, só vive nublado o tempo, tudo é feio. Você não vai poder dizer: isto é feio. Por que não? Porque você não sabe o que é belo. Se você não sabe o que é belo, você não tem parâmetro para dizer: essa árvore é feia. Você nunca viu uma bonita? Esse galo é feio. Você nunca viu um bonito? Esse bicho é feio. Esse cara é feio. Você nunca viu um bonito? O Lewis diz assim: o homem só diz que nada faz sentido porque tem um senso de sentido em cada alma desse planeta. Se você fosse levado a uma ilha toda bela, toda bonita, você voltaria para a ilha dos feios dizendo assim: todo mundo é feio aqui. Todo mundo é feio, as casas são feias, você é feio, você é feia, a árvore... Por quê? Porque eu vi o que é belo. Está do outro lado do oceano. Eu vi o que é uma casa bonita. Eu vi o que é uma criança bonita. Eu vi o que é um homem com dente. Eu vi. Eu vi o que é um galo com duas pernas, com duas asas. Eu vi. E eu estou anunciando a vocês: tudo aqui está feio. Então até os ateus que dizem assim: o mundo não faz sentido, Lewis está dizendo, nessa afirmação, ele está dizendo: tem um sentido na história sim. E nós sabemos que tem, está lá no nosso interior. Nós sabemos que tudo tem um sentido e é por isso que a gente diz: não faz sentido. Nós sabemos que tem um Criador. O que eu já ensinei para vocês várias vezes: Deus é óbvio. E o pecado é óbvio, o homem está fazendo muito mal. A maldade se multiplica, cresce. Qual é a mensagem para isso? Vocês caíram e vocês estão praticando coisas perversas que o Criador está dizendo: não faça. Tudo tem lei. A relatividade, a gravidade, tudo tem lei. E também existe a lei moral que denuncia o homem. O que vocês estão fazendo chama-se pecado. E a outra pergunta: quem é que vai perdoar esse pecado? Quem é que vai entrar em ação? Porque a minha alma diz que Deus existe. Os céus proclamam a glória de Deus. A lei moral diz que Deus existe. Como eu faço para encontrar Ele? Como eu faço? Eu descobri que eu tenho pecado. Eu descobri que eu fiz coisas no particular que eu não conto nem para o meu melhor amigo, nem para minha mãe, nem para ninguém. Mas como é que eu faço para me reconectar com esse Deus? Como eu faço? Aí vem a mensagem do Evangelho. Vocês caíram e foram destituídos da glória de Deus. Mas, Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. É possível voltar a beijar a face do Criador. Como? Pelo sangue de Jesus que perdoa os pecados de muitos. A boa notícia para você, dentro desse texto: você pecou. E depois de crente pecou de novo. Como que você tem a coragem de olhar para o seu Criador? Como? Olhando para a cruz do Calvário. Eu olho para a cruz e olho de volta para o Criador. E eu digo: Senhor, mais uma vez, mas mais uma vez eu me agarro no sangue de Cristo, que morreu em favor dos seus. Você está aqui hoje, talvez se sente culpado. Mas o que esse texto fala para você? Isto é o meu sangue.
da nova aliança, que é derramada em favor de muitos para perdão dos pecados. Ele não veio julgar o mundo, ele veio salvar o mundo. Ele não veio aqui para ficar com uma cara perversa para você, não. Não, ele veio para perdoar todos os seus pecados, todos os seus pecados. Agora, reconciliado com Deus, como que você vê o pecado? Não dá para ver o pecado da mesma forma. Não dá para ver o pecado da mesma forma. A gente vê o pecado como uma afronta a Deus. E eu não quero afrontar o meu Senhor, nem você quer afrontar o seu Senhor. Não quer. A gente valoriza o sangue de Cristo quando a gente vive por Ele. Ele morreu por nós e nós vivemos por Ele. Há uma mudança. Que o Senhor nos livre de Judas. Do exemplo de Judas, que Ele nos livre disso. E a gente se agarra na oração sacerdotal. Pai, eu oro, Senhor, por todos aqueles que o Senhor me deu. Que nenhum deles se perca, Pai. É nessa oração que a gente se agarra. E persevera até o fim, para perdão de pecados. 29, eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Vocês têm noção disso aqui? Parece que nunca vai chegar, né? Vocês já foram para um lugar onde você achava que nunca ia ir? De repente porque o seu pai não tinha condições financeiras? Tem gente aqui, eu não sei, que só conheceu a praia adolescente, né? Que não foi pra praia. Eu lembro a primeira vez que eu fui à praia, eu não estava acreditando. Eu saí correndo, igual eu era criança, né? É o mar, é areia. Parecia que aquele evento nunca ia acontecer, mas aconteceu. O dia da alegria chegou. Eu lembro das vezes que eu fui em parque, que meu pai me levou em parque. E eu vi aquela luz, aquela coisa, era uma gritaria, era um pulo, era o dia mais alegre da nossa vida. Parecia que nunca ia ter. Mas aí do nada o pai dizia assim, sexta-feira vai todo mundo pro parque. Aí, eba! E aquele corre. Parece que esse dia com o Senhor nunca vai chegar. Mas ele vai chegar. E quando ele chegar, saltaremos de alegria. E diremos, chegou! Olha, ainda bem você, quase tu foi embora, hein? Ainda bem, hein? Tu ficou, hein? Mancou, mas tu ficou, hein? Jesus, é verdade, Senhor. Eu sempre preguei que era verdade mesmo, mas agora os meus olhos te veem. Quando você estiver em dúvida se é ou se não é, qual é o meu conselho pastoral? Leia 1 João. Se você estiver em dúvida, será mesmo? Eu nunca vi, eu nunca toquei, eu não estava lá. Leia 1 João. 1 João, João diz assim, aquele que é a palavra, que era a vida, se manifestou. Os meus olhos viram e minhas mãos apalparam. A vida eterna se manifestou e nós a vimos. Ele começa a aconselhar os seus filhinhos, que são os membros das igrejas. Leia João. Pega o testemunho de João e diz assim, eu confio nesse testemunho. As testemunhas oculares de Jesus de Nazaré, que estrondaram o mundo. Eu acredito em cada palavra. Eu acredito que o nosso inimigo, que é a morte, foi vencida 2000 anos atrás na cruz. Eu acredito em tudo isso. E aí eu quero terminar no versículo 30. Depois de terem cantado um hino, agora vocês sabem, né? É do 114 ao 118. É um desses aí. E em casa, canta todos, que você vai poder dizer, cantei uma canção que Jesus cantou. Canta todos, mas Jesus canta. Louvores fazem parte do culto, fazem parte da ceia. Ele canta o hino e saíram para os Montes das Oliveiras. Irmãos, para eu terminar essa pregação, eu preciso levar vocês a Isaías 25. Porque ele fala, eu vou voltar a comer disso com vocês. Nós sentaremos juntos, nós vamos cantar juntos. Nós vamos cear juntos. Eu estarei naquele grande dia. Ele está trazendo um texto de Isaías. Isaías capítulo 25, versículo 6, e aqui eu fecho o sermão da ceia do Senhor. Isaías 25, versículo 6. Olha que texto é esse. Olha a profecia de Isaías. Olha o que diz. Neste monte o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu, que envolve todos os povos.
a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto. Isso não é Novo Testamento, isso é Antigo Testamento. É Isaías profetizando. Ele vai enxugar cada lágrima do seu rosto. Continua, retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Olha isso, Isaías já profetizava. Nós comeremos carnes suculentas com ele, o que dá a ideia de prazer e deleites na presença dele. Não é essa carne muquirana que a gente come, não. São coisas suculentas na mesa dele. Ali, a morte sendo destruída, bebendo o melhor vinho. Os melhores sabores do mundo ali com ele. Você que comeu o pão que o diabo amassou, como está nos ditados populares, né? Beberá o vinho que Deus preparou. Comerá da mesa do Senhor, e isso é real. Jesus traz a mensagem de Isaías assim: eu não tomarei mais desse vinho, até aquele dia em que tomarei com vocês. Por quê? Ele estava indo tomar o vinho amargo, mas o vinho gostoso tomaremos todos juntos na vinda do nosso Senhor. Há um grande banquete preparado para você, e há um grande banquete preparado para mim também. Nós passamos por muitos sofrimentos, tá, irmãos? Por muitas lutas. Mas a gente se agarra na promessa do nosso Deus. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Nós temos parentes que foram perdidos para a morte. Temos ou não temos? Nós temos pessoas que amamos que foram embora. E os que partiram no Senhor voltará juntamente com Cristo. Voltará juntamente com Cristo. A morte não dá a última palavra. A vida dará a última palavra. E outra, salvação é departamento divino, tá? Salvação é departamento divino. Veremos coisas surpreendentes. Surpreendentes. Porque o texto que diz que o da intimidade traiu, depois vai dizer que um ladrão foi salvo. É surpreendente, tá? O que comia da mesa traiu, o que nunca tinha visto foi. Na reta final, ele foi. Eu termino com esse testemunho a vocês, os mais antigos sabem. Quando eu sepultei minha mãe, eu vi tudo o que aconteceu com a minha mãe. Vi tudo. Vi ela morta no chão, tentei socorrer, fiz de tudo, não consegui. Pegamos nossa mãe falecida e levamos para o hospital. Cheguei no hospital de mudança, vazio. Ninguém no hospital, nada. Corredor, vazio. Mas tinha um médico lá, com algumas enfermeiras. Correram, botaram a maca que não estava, jogaram minha mãe lá, e um vento frio entrava naquele hospital vazio, batia em mim. Aí misturava desespero com um monte de coisa no meu coração, e eu ali sozinho. E meus parentes foram anunciar para a família, e eu ali sozinho. E aí o médico disse: tua mãe já chegou morta aqui, você quer ver? E eu vi minha mãe num saco preto. Eles fecharam minha mãe na minha frente. Eu e eles sozinhos no hospital. Ele, poxa, não tem como trazer ela de volta. Não tem como. Quando aquele vento entrava no hospital, meu testemunho particular, senti um conforto do Espírito na minha alma. E qual foi o conforto? Calma. Você verá sua mãe novamente. Calma. Sua mãe era imperfeita, mas criei em mim. Calma. Você a verá novamente. Fiquei posturado. E o médico: tem certeza que quer ficar aqui? Eu falei: tenho certeza que eu quero ficar. Vou ficar aqui. Chegou o caixão, já botamos no caixão. Tudo rápido. Eu falei: meu Deus, é muito rápido da vez, já botou. Aí depois foi para a funerária, ficamos lá, agi, fiz tudo, fui em cartório, e no dia eu abri ainda o culto fúnebre da minha mãe. Chorei uma vez só. Chorei muito. E nunca mais chorei. Nunca mais. Não fico lembrando na data que ela morreu. Chega no mês que ela morreu, eu nem fico pensando. Vivo minha vida normal. Por quê? Eu verei novamente a minha mãe junto do meu Senhor. E todos os membros da igreja que nós já sepultamos, veremos com o nosso Senhor, pois ele venceu a morte. A coisa é poderosa demais, meus irmãos. Agarrem-se em Jesus, para que a gente possa ver o nosso Senhor, para que a gente possa festejar junto naquele grande dia que vai chegar. Amém? Feche seus olhos.
Pai amado, a sua palavra foi pregada. Nós aguardamos o dia em que sentaremos com o Senhor. Reanima a esperança nos corações agora, Pai. Reanima a fé no Senhor Jesus, hoje nesse culto. Que a gente não venha pensar em construir os nossos castelos aqui, porque em breve estaremos com o nosso Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, Pai. Nós iremos cear aqui, lembrando do nosso Salvador e também crendo na volta dele, Senhor. Renova a nossa esperança hoje aqui, Senhor. Nós queremos abençoar o pão e o cálice. Queremos dar graças a Ti por tudo, Senhor. Obrigado pelo Cordeiro de Deus. Esse pão não será para matar a nossa fome, Senhor, mas vai servir como um grande memorial, Senhor, da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos no nome dele. Amém e amém.